Olá, sétimo ano! Tudo bem com vocês? Eu me chamo professora Anne e hoje eu vou trabalhar matemática com vocês. E hoje nós temos uma presença especial do nosso intérprete, o Luiz. Tudo bem, Luiz? Então vamos lá. Pessoal, antes de começar a nossa aula de hoje, eu preciso dar alguns recadinhos para vocês, tá? O primeiro recadinho é com relação à presença de vocês lá no Classroom. Não esqueçam de clicar naquele link, fazer as atividades, mas não esqueçam de enviar, porque só enviando a atividade é que você garante a sua presença, tudo bem? Outro recadinho importante é que os professores da sua escola já começaram a fazer as aulas via Meet, tá? Então é importante que você participe, é importante para você, é importante para o professor também que você participe, certo? E caso você não esteja acompanhando, você não esteja conseguindo acompanhar as aulas, procure a escola, converse com o coordenador, com o diretor da escola e pegue, faça a opção pelas atividades impressas, tudo bem? Então vamos lá. Pessoal, na aula de hoje, na aula anterior, nós falamos sobre as razões e proporções. Lembra que a gente diferenciou o que era uma razão de uma proporção? E na aula de hoje, nós vamos falar sobre grandezas diretamente proporcionais. O que são as grandezas diretamente proporcionais? São duas grandezas onde, quando uma varia, a outra também. Ou seja, quando uma grandeza aumenta, a outra também vai aumentar. E quando uma grandeza diminui, a outra também vai diminuir. Quer um exemplo bem prático do dia a dia? Veja, lá na sua casa, provavelmente o seu pai ou a sua mãe paga uma continha de luz. Então, quanto mais energia você consome, maior vai ser o valor que você vai pagar no final do mês, certo? Se você diminuir o consumo, se você não demorar tanto na hora do banho, se você não usar tanto a televisão, por exemplo, você vai diminuir o consumo de energia. E diminuindo o consumo de energia, você também diminui a sua continha de luz, tá bom? Então pense nisso, hein? Vamos diminuir aí o nosso consumo de energia, ok? Além de economizar, a gente contribui também para o meio ambiente, ok? Bom, então, para a gente começar, vamos falar sobre esse exemplo que também envolve as grandezas diretamente proporcionais, ok? Olha lá. Maria é costureira, ela está fazendo bermudas encomendadas por uma instituição. Com R$1,40 de tecido, ela faz 2 bermudas. Agora ela quer saber de quantos metros ela precisa para fazer 6 bermudas. Veja o raciocínio de Rodrigo. Então é simples, ó. Para fazer 2 bermudas, essa costureira ela gasta 1,4 metros de tecido, tá? Ela quer saber para costurar 6 bermudas, agora são 6, quanto de tecido ela vai precisar. Então acompanhem esse raciocínio. Ó, eu pensei assim, vamos seguir aqui o raciocínio do Rodrigo. Se para fazer 2 bermudas ela usa 1,4 metros de tecidos, e 6 é o triplo de 2, concorda? Ó, se eu pegar o 2 e multiplicar por 3, não vai dar 6? Quando a gente fala a palavrinha triplo, nós estamos multiplicando um determinado número por 3. Então, se eu vou agora triplicar o número de bermudas, significa que eu também vou triplicar a quantidade de tecido que eu vou utilizar para confeccionar essas bermudas, tá? Então, eu vou pegar aquele 1,40 m de tecido e vou multiplicar por quanto? Por 3, ok? Por 3. E aí eu sei a quantidade necessária de tecido que eu preciso para fabricar 6 bermudas.
Dá uma olhadinha aqui na conta, ó, a professora colocou a continha, é uma continha com um número decimal. O que é o número decimal mesmo? É o número que acompanha uma vírgula. Então a professora colocou, ó, 3 vezes 0 é 0, 3 vezes 4, 12, fica 2, sobe o 1, 3 vezes 1, 3, 3 mais 1 que subiu, 4. E aí eu abaixo a minha vírgula. Então eu vou precisar de 4 metros de tecido mais 20 centímetros de tecido para fazer 6 bermudas, ok? Então vocês viram que à medida que ela precisa, que essa costureira, ela precisa aumentar a produção dela, à medida que ela precisa costurar mais bermudas, ela também vai precisar de mais tecidos. Então, a quantidade de bermudas e a quantidade de tecidos, como elas aumentam ao mesmo tempo, o que acontece? Eu posso dizer que elas são grandezas diretamente proporcionais, ok? Então, quando uma grandeza ela dobra, quando uma grandeza triplica, significa que a outra grandeza também vai dobrar, significa que a outra grandeza também vai triplicar. A mesma coisa se elas reduzirem. Por exemplo, se a Maria diminuir a produção de bermudas dela, a quantidade de tecido também vai diminuir. Então elas podem, essas duas grandezas, podem aumentar e podem diminuir ao mesmo tempo, ok? Certo. Então vejam esse exercício, agora é com vocês, hein? Voltando à situação da costureira. Agora, essa mesma costureira, ela precisa fazer 12 bermudas. Então pensa um pouquinho, ó, de quantos metros de tecido a Maria vai precisar agora para fazer 12 bermudas. Então a professora até colocou uma dica aqui, ó. O 12 é o dobro de 6. Então, lembra lá, ó, para fabricar 6 bermudas, ela gasta 4,20 metros de tecido. Anota isso daqui, essa informação no seu caderno, tá? Então, para fabricar 6 bermudas, ela precisa de 4,2 metros de tecido. E para fabricar 12 bermudas, né? 12 é o dobro de 6. Então, a professora vai dar um tempinho para você resolver aí na sua casa e a professora já volta para a gente corrigir, ok?
Vamos lá então? Vamos ver quem acertou esse exercício? Vamos lá. Veja, resolvendo, ó. Quando você tem uma situação, problema, você vai pegar essas informações e vai escrever no papel. Ah, mas eu não entendi o exercício. Leia de novo. Não entendi. Leia de novo. O segredo é ler e interpretar o exercício, ok? Então veja, ó. Vamos organizar agora o nosso pensamento com essas informações. 6 bermudas, ela gasta 4,20, ok? 4,2 metros. Para fazer 12 bermudas é o que nós queremos saber. Só que tem uma dica, né? Eu sei que 12 é o dobro de 6. Lembra que a professora falou antes? Se uma grandeza dobra, a outra também dobra, porque nesse caso elas são diretamente proporcionais. Se ela triplicasse, a outra grandeza também triplicaria, ok? Então, o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos pegar esse 4,20 e nós vamos multiplicar por 2. Por que por 2? Porque dobro é multiplicar por 2. Quando eu quero dobrar o valor de alguma coisa, eu simplesmente multiplico esse valor por 2. Então, a professora colocou aqui a continha para vocês. 2 vezes 0, 0, 2 vezes 2, 4, abaixa a vírgula e 2 vezes 4, 8. Pronto, tá bom? Bom, vamos lá. Agora, o exercício 2, ok? Para percorrer 310 quilômetros, o carro de Afonso gastou 25 litros de gasolina. Nas condições, Afonso quer saber quantos quilômetros seu carro percorrerá com 50 litros. Calcule e justifique. Então, ó, pensa um pouquinho. Ele usa 25 litros, tá, de gasolina para andar uma distância, para percorrer uma distância de 310 quilômetros. O que vai acontecer se eu dobrar a quantidade de combustível, né? Porque, afinal de contas, 50 litros é o dobro de 25. Então, a professora vai dar um tempinho para vocês tentarem resolver e eu já volto.
Então, vamos lá. Corrigindo o exercício 2. Olha lá. 50 litros é o dobro de 25 litros. Então, a professora já tinha dado essa dica para vocês. Se eu dobrei a quantidade da grandeza litros, significa que a grandeza distância ela também vai ser dobrada, porque estamos trabalhando com grandezas diretamente proporcionais. Repetindo, quando uma dobra, a outra dobra também, ok? Então, o que a professora vai fazer? Como eu sei que a quantidade de gasolina dobrou, a minha distância percorrida também vai dobrar. Quem é a distância? 310 quilômetros, tá? Vezes 2. Vezes 2 por quê? Porque eu vou dobrar essa quantidade. 2 vezes 0 é 0, 2 vezes 1 é 2 e 2 vezes 3 é 6. Significa que para percorrer, então, significa que o Afonso ele pode percorrer 620 quilômetros com 50 litros de gasolina, ok? Então, 620 quilômetros é uma distância bem longa, né? Ok? Então, vamos lá. Olha esse exercício 3, que bacana! Esse exercício 3 a professora tirou lá da Prova Paraná, tá? É importante vocês fazerem os exercícios da Prova Paraná. Olha lá. Para ir de casa ao trabalho, Diogo percorre 6,75 quilômetros de bicicleta. Quantos metros Diogo percorre para ir de casa ao trabalho, tá? Quantos metros? Olha que legal, ele está pedindo para você fazer uma conversão de unidades de medida. Por quê? Porque a distância, o enunciado do exercício deu a distância em quilômetros, mas ele está pedindo para você fazer essa conversão de quilômetros para metros. Então, quando eu quero fazer uma unidade, uma conversão de unidade de medida, eu também estou trabalhando com o conceito de grandezas diretamente proporcionais. Por quê? Eu posso falar uma distância em metros, posso falar uma distância em quilômetros ou em centímetros. É claro que o mais usual, o mais comum, é você utilizar o metro e o quilômetro para falar sobre distâncias, tá? Centímetro é quando eu quero trabalhar com distâncias muito pequenas mesmo, tá? Então vamos lá. Então a professora vai dar um tempinho para você fazer o exercício. A professora já ia resolver, hein? Ó, um tempo para você resolver e aí a professora já volta, ok?
E aí, vamos lá? Então, a professora quase deu um spoiler, né, do exercício. Então, vamos lá, corrigindo então, tá? Olha lá, 1 quilômetro corresponde a quantos metros? 1 quilômetro, dentro de 1 quilômetro, cabem 1.000 metros. Então, você falar que andou 1 quilômetro ou 1.000 metros é a mesma coisa. Você só está mudando a unidade de medida, ok? Só que agora a gente quer saber 675 quilômetros corresponde a quanto em metros, ok? Porque a gente precisa transformar essa unidade de medida em metros. Para isso, o que a gente faz? A gente multiplica os 6,75 por 1.000, ok? E aí, multiplicando 6,75 por 1.000, eu sei que essa pessoa, que o Diogo, anda 6.750 metros para ir de casa ao trabalho, ok? Bom, o próximo exercício, olha que legal, é um exercício da OBMEP. Você sabe o que é a OBMEP? São as Olimpíadas Brasileiras de Matemática, ok? Então, assim que tudo voltar ao normal, participem dessas provas, é importante para você e para o professor, ok? Um caminhão pode levar 300 sacos de cimento ou 7.290 tijolos. Se o veículo já foi carregado com 100 sacos de cimento, quantos tijolos ainda podem ser colocados no caminhão, ok? Pensa um pouquinho nessa situação, uma situação bem do cotidiano. Muita gente trabalha na construção civil, né? Trabalha como administrador de obras. Pensa um pouquinho nesse exercício, certo? E a professora já volta para corrigir com vocês. Vou deixar assim vocês quebrarem um pouquinho a cabeça aí para resolver esse exercício.
Vamos lá então? Pessoal, o quebrar a cabeça é no sentido de pensar, hein? Vamos lá. Olha, nesse caso, nós temos uma quantidade 3 vezes menor de cimento. Deu para entender? Se a minha quantidade de cimento diminui, a minha quantidade de tijolo também vai diminuir. Lembra? Elas podem tanto aumentar ao mesmo tempo quanto diminuir ao mesmo tempo. Então, a professora colocou aqui, ó, nesse caso, nós temos uma quantidade 3 vezes menor de cimento, ok? Então, o que vai acontecer? Se eu estou diminuindo 3 vezes a quantidade de cimento, o que será que vai acontecer com a quantidade de tijolo? Então, a professora organizou as informações, ó. Eu sei que 3 sacos de cimento está para 7.290 tijolos e 100 sacos de cimento está para quanto? Como nós ainda não sabemos esse valor, nós chamamos esse valor de X, ok? Bom, então o que a gente vai fazer? Como a quantidade diminuiu 3 vezes, ao invés de eu multiplicar, eu não vou multiplicar, né? Eu vou dividir. Então, quando a quantidade diminui, eu divido, tá? Então, nós vamos pegar os 7.290 e vamos dividir por 3. Então, a professora fez a continha de divisão aqui no quadro, é um número grande, né? Então, vamos lá, ó. 7 já é um número suficiente, grande, né? Já é maior que 3, então já dá para dividir por 3. Então, 3 vezes 2, 6, 7 menos 6, 1. 1 já não é um número suficiente para dividir por 3, porque esse número aqui teria que ser igual ou maior que 3. Então, eu vou abaixar esse 2, ficou 12. Opa, 12 é suficiente para dividir por 3. 3 vezes 4, 12. Não sobrou nada, então eu abaixei o 9. 3 vezes 3, 9, não sobrou nada. E ainda sobrou esse zerinho. Presta atenção nesse zerinho. Quando esse zerinho sobra, eu abaixo ele, tá? E quando eu abaixo ele, eu tenho que colocá-lo lá na chave também, tá? Então, vai dar 2.430. Então, só para a gente analisar, nós pegamos a quantidade de tijolos, que é 7.290, e dividimos por 3. Então, vai dar 2.430 tijolos. Então, significa que a cada 2.430 tijolos equivalem a 100 sacos de cimento, ok? Então, como nós já colocamos 100 sacos de cimento dentro desse caminhão, nós podemos, então, esses sacos de cimento equivalem a 2.430 tijolos. Então, basta a gente diminuir essa quantidade de 7.290 tijolos. Tudo bem? Bom, e aqui a professora fez a quantidade aqui, tá? Pegou o total de 7.290, tirou os 2.430 e viu quanto sobrou, 4.860. Então, significa que a gente pode colocar lá dentro do caminhão 4.860 tijolos, já que a quantidade de cimento diminuiu, ok? Bom, veja agora esse exercício 5. No exercício 5, ele fala que um atleta dá 6 voltas numa pista em 24 minutos, mantendo velocidade constante. Quantas voltas ele dará em 2 horas? Presta atenção nesse exercício porque ele deu 2 unidades de medida de tempo, só que diferentes. Então, ó, o tempo que ele dá as voltas, que esse atleta dá as voltas, está em minutos, 24 minutos. E ele está pedindo a resposta em horas. Então, lembra? Em 1 hora, eu tenho quantos minutos? 1 hora cabem 60 minutos. Então, essa é uma dica para você resolver o exercício 5, tudo bem? Então, a professora vai dar um tempo para vocês resolverem e a professora já volta.
Vamos lá? Então aqui a professora vai transformar as horas em minutos e para isso fazemos essa relação. 1 hora tem 60 minutos, 2 horas, né? Como eu vou dobrar, vai ter então 120 minutos, ok? E aí nós fazemos então uma relação com relação ao número das voltas e minutos. Então 6 voltas ele faz em 24 minutos. Ele quer saber o número de voltas em 120 minutos. E para isso, nós fazemos uma multiplicação em cruz. 24 vezes x igual a 6 vezes 120. Então, a professora colocou aqui, ó, 24 vezes x igual a 6 vezes 120, que vai ser igual a 30 voltas, ok? Então, ó, a professora colocou a divisão para vocês. Então, significa que em 120 minutos, que corresponde a 2 horas, tá? Esse atleta, ele vai fazer 30 voltas, ele irá fazer 30 voltas, ok? Veja esse exercício 6, então. 1 litro de álcool custa 75 centavos. Esse exercício é bem antigo, né? O carro de Henrique percorre 25 quilômetros com 3 litros de álcool. Quantos reais serão gastos em álcool para percorrer 600 quilômetros? Então, a professora vai dar alguns minutinhos para vocês resolverem. Vamos lá? Então veja, 1 litro a gente sabe que custa 75 centavos, né? Ou 0,75 reais. Está certo dessa forma que a professora colocou também, tá? Então 3 litros, se eu estou triplicando o valor, se eu estou triplicando a quantidade de litros, eu vou pegar esse 0,75 reais e vou multiplicar por 3. Então, para 1 litro, ele vai pagar 0,75 reais.
Já para 3 litros, ele vai pagar R$ 2,25, tudo bem? E aí, para percorrer 25 quilômetros, então, ele gasta R$ 2,25. E para percorrer 600 quilômetros, quanto que ele vai gastar? Então, eu faço uma regrinha de 3, né? Perdão, uma regrinha de 3 não, uma relação entre as informações e agora eu multiplico o cruzado. Faço 25 vezes x e 2,25 vezes 600, ok? E vai ficar assim a nossa continha, ó, 25 vezes x, 25x igual a 600 vezes 2,25. Multiplico esses valores que vai dar 1.350. Esse 25 que está multiplicando, ele vai passar dividindo, ok? E 1.350 dividido por 25 vai dar 54. Então, significa que ele vai gastar R$ 54 de combustível para percorrer 600 quilômetros, ok? Então, na aula de hoje, nós falamos sobre as grandezas diretamente proporcionais. Na próxima aula, tá? Nós vamos ter a nossa semana do conhecimento. Então, a professora fica por aqui. Eu espero vocês na próxima aula e tenham uma ótima, uma excelente semana. Um abraço!